paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, veja este verso que está escrito aqui, né, em Marcos capítulo 16, versículo 16. Nós encontramos: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então veja o seguinte: essas igrejas sectaristas, né, para crescer e fazer-se diferente das demais, eles usam esse verso fazendo nele uma falsificação, criando aqui uma doutrina, a doutrina do batismo que salva, para dizer só o nosso batismo é verdadeiro, é o nosso batismo que salva, os demais batismos, né, das outras igrejas são falsos. Tá? É só o nosso batismo. Então eles usam esse versículo para criar essa heresia. Tá? Isso é uma falsificação da palavra de Deus. Isso tem condenação. Está escrito lá no livro do Apocalipse. No Apocalipse, capítulo 22. Quer ver? Vou abrir aqui para vocês verem aqui, tá? Capítulo 22, versículo 19. E eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, é o caso aqui, tá? Batismo. Deus lhes acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar alguma palavra do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Então veja, isso aqui é um acréscimo, tá? O verso não está dizendo isso. Nós temos aqui, ó, neste verso, uma oração que é a oração principal, a frase principal, e uma oração secundária, ou uma frase secundária, que é dependente da primeira. A primeira é essa: quem crer e for batizado será salvo. Esta aqui é a principal. Tá? Essa aqui é a secundária, mas quem não crer será condenado. Essa aqui é secundária e depende do que diz esta daqui na sua interpretação. Então, se aqui dissesse: quem não batizar será condenado, então teriam razão em fazer essa doutrina usando esse verso. Mas não está escrito isso. Está escrito: mas quem não crer será condenado. Então, a força, o fundamento desse verso está aqui na frase, na palavra querer, e não no batizar. Tá? Aqui esse verso está dizendo uma sequência. Tá? Todo crente que de fato crê em Jesus Cristo, ele vai desejar dar o seu testemunho de salvação ao mundo. E o batismo é um simbolismo disso. É a morte do velho homem, o sepultamento do velho homem nas águas. E quando ele sai das águas, seria como o simbolismo de um novo nascimento. Um novo nascimento como um filho de Deus, da família de Deus. Agora veja, vamos ver, não podemos fazer doutrina de um único verso. Os versos, uma doutrina precisa ter fundamentação em várias partes e porções da Bíblia. Entende? Então vamos ver o Evangelho de João, o que ele diz, tá? Vamos olhar aqui o Evangelho de João, onde está o ensino do Senhor Jesus. Veja, capítulo 1 do Evangelho de João, diz assim, ó, versículo 12: mas a todos os que o receberam, né? O 11 diz: veio para o que era seu, os seus não o receberam. Ele veio para os judeus o rejeitaram. Então aqui o verso 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
os que creem no seu nome. Não está aqui escrito aos que creem e batizam no seu nome. Também outras coisas. Não está escrito aqui aos que creem e são firmes e fiéis. Aos que creem e pertencem a um sistema religioso, pertencem a uma igreja. Não está escrito. Está escrito aos que creem no seu nome. Tá? Veja, capítulo 3 do versículo do Evangelho de João. Vamos ver o versículo 14, fala o seguinte: usa uma figura de Moisés lá no deserto, quando o Senhor mandou ele erigir num estaco uma serpente de bronze e recomendasse ao povo: todo aquele que olhar para a serpente de bronze será curado da mordida da serpente. A serpente simboliza o pecado. O pecado. E simboliza Cristo na cruz. Né? Então diz assim: para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. 3,15 de João. Não está escrito aqui para que todo que nele crê batiza, todo aquele que nele crê é firme e fiel, todo aquele que nele crê e pertence a um sistema religioso, pertence à congregação. Está escrito. Então é falsificação do ensino do Senhor Jesus sobre a nossa salvação. Já disse a vocês, estão debaixo de grande condenação estes homens. Vamos ver o 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Novamente, está escrito: todo aquele que nele crê e batiza, todo aquele que nele crê é firme e fiel, todo aquele que nele crê e pertence a CCB. Então esses homens são mentirosos. Você é mentalmente manipulado para crer em homens mentirosos, falsificadores da palavra de Deus. Tá? Veja-se, vamos ver agora o 18, João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Se estivesse escrito aqui, quem nele crê e batiza, é firme e fiel, pertence a uma igreja, não é condenado? Mas não está escrito isso. Entendeu? Vamos ver o versículo 36. Aqui, todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Verbo ter presente do indicativo. Vida eterna não é futura, é aqui e agora. Ou você tem, ou você não tem. Quem vai dizer isso para você é você mesmo. Consulte o seu coração. Entendeu? E você vai saber se você tem a vida eterna ou não tem a vida eterna. Se você tem dúvida da sua salvação, é porque você não crê e você não tem. Entendeu? Porque quem de fato crê, tem. É simples o evangelho da sua salvação. Vamos ver aqui o capítulo 14, onde o Senhor Jesus diz uma coisa importante. Versículo 26 do Evangelho de João, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Então, o Espírito de Deus atua na vida do crente verdadeiro. E aí ele diz o seguinte, diz aqui, quer ver? Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quer dizer, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence o crente que está no mundo. Ele não é do mundo, mas ele está no mundo. Ele convence o crente de que ele está salvo, vai viver com o Senhor Jesus por toda a eternidade. Não adianta, né, como tem os meus comentaristas aí dos meus vídeos, me condenando ao inferno, né? Quando você chegar no juízo final, que você vai saber que você está condenado, me acusando, dizendo que eu estou perdido, que eu sou um condenado. Não adianta, porque o Espírito de Deus me faz saber que
me convence da justiça sobre a minha alma, sobre a minha vida, que eu estou perdoado, que não há condenação para mim. Por quê? Porque na cruz o Senhor Jesus pagou a minha conta, pagou os meus pecados. Da justiça e do juízo. Ele me convence que eu não vou comparecer ao juízo de Deus. As minhas obras vão ser julgadas no tribunal de Cristo. Para minha condenação, a minha salvação, não. O tribunal de Cristo, que está em Romanos e Coríntios, ele procura, você acha, lá é para julgamento do mérito daquilo que cada um de nós realizou nesta vida. O bom testemunho ou o mau testemunho. Quem deu um bom testemunho vai receber prêmios, galardões, recompensa, reconhecimento. As coroas, a coroa da vida eterna que a coroa da vida eterna, a coroa da vida que vocês dizem que é a coroa da vida eterna. Mais um acréscimo, tá? A palavra não existe coroa da vida eterna, o que existe é coroa da vida. Mas os homens que mentalizam você dizem, né? Manda você testemunhar lá na frente que você vai herdar a coroa da vida eterna. Entendeu? Coroa da vida, coroa de justiça, coroa de glória. Estas coroas serão entregues para alguns crentes que deram um testemunho glorioso na face dessa terra. E haverá galardões, vários galardões, prêmios, recompensas, reconhecimento. Agora, até aquele crente, leia lá em 1 Coríntios capítulo 3, até aquele crente que deu mau testemunho, o tal será salvo. Não tem condenação, porque esse tribunal não é para condenar ninguém. Então, esse tribunal eu vou responder, né, pelas obras que eu pratiquei aqui na face dessa terra. Os crentes verdadeiros vão comparecer nesse tribunal, mas não no juízo final, no juízo de Deus. Que esse tribunal, do final do juízo de Deus, é de condenação. Quem não creu vai para o inferno mesmo, como a palavra diz. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Está entendendo? Então aqui, João, capítulo 3, versículo 36, está dizendo, ó, capítulo 3, quem nele crê não é condenado. Não, quem nele crê tem a vida eterna. Aqui, ó. João 3, 36. Vamos, 3, 36. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Porque, veja bem, o próprio Deus, no seu grande amor, por sua infinita graça, ele mesmo se fez homem e habitou entre nós, e foi à cruz e pagou os nossos pecados. Por que eu digo o próprio Deus se fez homem? Ele é a voz, Jesus Cristo é a voz, a palavra, a voz de Deus, a expressão de Deus. Entendeu? Se fez homem e habitou entre nós. A nossa doutrina ensina que Jesus Cristo é parte inerente da personalidade de Deus. Está lá. Nós cremos um Deus, Criador de todas as coisas, em cuja unidade há 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entendeu? Então, o cara rejeita, não aceita. Usa palavras de Tiago para contradizer o ensino do próprio Deus que se fez homem. Usa a palavra de Pedro, Paulo, João para contradizer a palavra do próprio Deus. Tem cabimento? Quem é Pedro? Quem é Paulo? Quem é João? Quem é Tiago? Somos todos nós vermes diante de Deus. Isso que a palavra de Deus ensina. Entende? O que nós temos fazer é entender o que Paulo disse, Pedro disse, Tiago disse, à luz do ensino do Senhor Jesus. Fazer diferente é entrar em grandes contradições. Então, são vários versos
Está passando aí na tela para que você confira. Vê se eu estou falando a verdade. O grande erro, sabe qual é? Pegam versos de Mateus, Marcos e Lucas, que eles são parecidos. Eles trazem a descrição dos mesmos episódios na visão do autor do Evangelho. Mas eles contam as mesmas coisas. E ele é condicional. Quer dizer, para tudo você tem que fazer alguma coisa. Por exemplo, né, o jovem rico perguntou: Senhor, o que eu devo fazer para herdar? Ele fala em herdar, né? Quer dizer que, porque ninguém tem a certeza da salvação nos dias do ministério do Senhor Jesus. Porque o Espírito de Deus não habitava no crente. Por isso eles falavam em herdar. O ato da salvação, que era o sacrifício, não havia sido realizado. Então ele fala em herdar a vida eterna. O Senhor Jesus disse para ele: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois você me segue. E ele foi embora, não quis saber. Veja, o Senhor propôs uma coisa difícil, né? Então, você vê as parábolas, todas elas, mostrando que é condicional. Diferente do Evangelho de João, que ele fala o tempo todo: quem crê tem a vida eterna, não tem condição nenhuma. Por quê? A diferença. Qual é a diferença? É o seguinte: ao longo do ministério do Senhor Jesus, os crentes não tinham o Espírito de Deus habitando em seus corpos. Os apóstolos, junto ao Senhor Jesus, eles não tinham o Espírito de Deus habitando em seus corpos. Nem os profetas do Velho Testamento tinham o Espírito de Deus habitando neles. Você vê Ezequiel dizendo: veio a mim a palavra do Senhor e disse. Uai, veio a mim por quê? Porque depois que entregou o recado, foi embora. O Espírito de Deus passou a fazer habitação na vida do crente, fazer do corpo do crente um templo do Espírito Santo, depois do Pentecoste, depois da morte, da crucificação e da ressurreição do Senhor Jesus. 50 dias depois foi enviado o Espírito de Deus. Olha que houve uma grande mudança. Não é uma grande mudança? Você precisa procurar aí na internet as dispensações de Deus. E você vai ver que ao longo da sua revelação nas Escrituras Sagradas, o Senhor muda o seu relacionamento com a humanidade. Por exemplo, Adão e Eva falavam com o Senhor todos os dias, face a face. Né? Sucedeu o quê? Pecaram, foram expulsos do paraíso e já não falavam com o Senhor face a face, eram guiados por suas consciências. Mudou? Claro que mudou, né? Não mudou? Uma grande mudança, opa, não é verdade? Aí Deus escolhe um homem chamado Abrão e faz promessa para toda a sua descendência. Na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Quer dizer, ele escolhe um homem e sua descendência e trata com esse povo o tempo todo. E os demais? Está entendendo? Houve uma mudança? Claro que houve. Adão e Eva, depois da desobediência, passaram a guiar-se pela sua consciência e Deus, evidentemente, tratava com a humanidade, porque Adão e Eva, sua descendência, representavam a humanidade. Mas quando Deus escolhe Abraão para tratar com a sua descendência de uma maneira particular, mudou. Lá para frente eles quiseram ter um rei sobre si. Eles eram governados pelos profetas. Aí eles queriam um rei sobre si como as demais nações. Mudou, claro que mudou. Antigamente eles eram orientados pelo profeta, agora eles tinham um rei. Se o rei aceitasse, concordasse com aquilo que o profeta dizia, beleza, se ele não quisesse, não acontecia. Uma grande mudança na governança. Entendeu? Foram lá para o Egito, ficaram escravos 400 anos. Na volta, Moisés recebe no Monte Horebe os 10 mandamentos, 614 ordenanças. Uma grande mudança. Não foi uma grande mudança? Claro que foi uma grande mudança. Eles não tinham lei
e nem ordenanças para cuidar e guardar, agora eles tinham, né, os 10 mandamentos e 614 ordenanças. Jesus veio nessa dispensação. Ele mesmo fala, eu não vim mudar a lei, nem contestar os profetas, eu vim cumprir. Quando ele cumpriu a lei na cruz do Calvário, nos dando o direito de vida eterna por conta do seu sacrifício, 50 dias depois da ressurreição, o Espírito de Deus veio sobre os crentes e de 2 grupos, os judeus e gentios, ele estabeleceu a igreja, o corpo espiritual de Cristo. Mudou ou não mudou? Ninguém tinha o Espírito de Deus habitando no seu corpo, mas agora houve essa mudança. Houve essa mudança. Está entendendo? E agora nós estamos nos dias, na iminência, né, do surgimento do anticristo, o último ditador mundial. São 7 anos de governança, previsto no livro de Daniel e Ezequiel. Tá? Coisas tremendas vão acontecer. E o Senhor Jesus virá, ele vai aniquilar o anticristo e os seus exércitos e vai estabelecer o milênio. Mais uma mudança, a última dispensação. Tá bom? Para o vídeo por aqui, né? Cuidado com esses ensinamentos destes homens que são falsificadores da palavra de Deus. Falsificaram dezenas de versos. E nem pregar o evangelho eles pregam para você, tá? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na palavra, debaixo da bênção do Senhor, no nome precioso do Senhor Jesus. Peço que divulgue meus vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, para que o nosso povo saia do engano religioso e conheça o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Beijo nos vossos corações. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, você está vendo que eu estou falando a verdade, mostrando quais são as nossas verdadeiras doutrinas e o que a Bíblia diz a respeito delas. Divulgue meus vídeos, compartilhe-os nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, lá no Twitter, lá nas comunidades do Google+. Compartilhe para que a nossa Irmandade conheça o verdadeiro Evangelho e salve as suas almas. Também se inscreva no meu canal do YouTube, tá bom? Se nesse esforço, nessa batalha, ganharmos uma alma para o reino de Deus, os anjos vão cantar hino de louvor ao Senhor nosso Deus lá no céu e nós seremos ricamente abençoados. Um beijo nos vossos corações e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.